Olá, cervejeiros e cervejeiras, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um estilo de cerveja que é muito conhecido aqui no Brasil. Muitas pessoas acabam entrando no universo cervejeiro, né? Acabam começando a apreciar cervejas especiais com esse estilo, que nada mais é do que o estilo de trigo alemão, né? Cerveja de trigo alemã, que é super famosa, super gostosa, super fácil de beber. E a gente vê muitos rótulos, muitas pessoas chamando a cerveja de trigo alemão, que é a cerveja Weiss, e tem quem chama de cerveja Weizen. Qual deles que está certo? Eu digo para vocês que é o estilo Weizen, porque em alemão o Weizen significa trigo, Weiss em alemão significa branco. Então é a cerveja de trigo mais clara, porque tem alguns outros estilos de cerveja de trigo que são um pouco mais escuros, né? Então a tradicional cerveja de trigo alemã, a Weizen, ela acaba sendo uma Weiss por conta da cor. E tem até alguns rótulos da cerveja que trazem estampado ali, trazem escrito, né, a palavra Hef. Hef significa levedura em alemão. Então tem cervejas de trigo que vem com a levedura ainda, né, com o depósito do fermento ainda dentro da garrafa, né? Então a cerveja que quando você lê lá Hef, a cerveja que já vem com o residual do fermento e requer aquele serviço que eu vou fazer para vocês aqui. Então vamos um pouco para a história da cerveja, né? O estilo de trigo alemão é um estilo que surgiu na região sul da Alemanha e antes ele era produzido só no verão, mas depois ele começou a ficar tão famoso, tão bem aceito, que passou a ser produzido ao longo de todo o ano. E de acordo com o BJCP, que é a bíblia, né, do meio cervejeiro, que define os parâmetros dos estilos, o BJCP indica que as cervejas de trigo podem ser produzidas tendo até 50% do malte de trigo na cerveja. O estilo de trigo alemão chegou ao Brasil aqui na virada dos anos 90 para os anos 2000, né, com a cervejaria Erdinger, que é o rótulo que a gente vai experimentar aqui. A Erdinger começou a produzir cervejas em 1886 na cidade de Erding, lá na Alemanha, e ela é muito famosa, né, ela é uma grande referência para o mercado cervejeiro porque ela só produz cervejas de trigo. Então é uma cervejaria super confiável, né? E ela tem um primor técnico altíssimo na produção de cerveja porque ela é uma grande referência nesse estilo. Feita essa apresentação do estilo e da cervejaria, eu vou pegar a cerveja aqui para vocês. Estamos aqui com duas cervejas, né? Fugir um pouco do habitual aí do canal, vou apresentar essas duas, que são a Erdinger tradicional e a Erdinger Urweiss. Nossa, mas como assim? Ele está trazendo um copo já com água e gelo? Isso aqui é um grande truque para você acertar no serviço, porque esse estilo de cerveja requer um serviço super especial, né, super delicado. E se você colocar no copo Weizen, né, que é esse copo aqui específico para cerveja de trigo, se você já colocar um pouco de água e gelo, você vai facilitar o serviço, porque é o seguinte: as cervejas de trigo alemãs são muito carbonatadas, né? O que representa isso? Né? Vamos apertar a tecla SAP aí. Carbonatação quer dizer formação de espuma, né? Elas formam muito espuma. Esfriou um pouco o copo, você vai evitar que a cerveja forme muita espuma antes da hora, né? Aí você tem menos chance de errar no serviço. Então coloca água, um pouco de gelo, deixa um tempinho antes só para dar uma resfriada, aí a gente já vai para o serviço. Vamos lá, vou servir primeiro a Erdinger tradicional. Olha lá, pega o copo, vira, bastante aqui nos 45 graus, aqui um pouco mais. E lentamente vai servindo a cerveja com calma, porque não pode acelerar a formação de espuma da cerveja. Chegou aqui, tá com os 3 dedinhos aqui de cerveja aqui no fundo da garrafa aí. Balança um pouco. Soltar a levedura. Serviu. Agora a cerveja Urweiss. Serviu a outra cerveja.
problema. Vamos então para a nossa ficha técnica. A gente está com a Erdinger tradicional, é uma cerveja do estilo German Weizen. Ela tem 5,3% de teor alcoólico, é alemã. E vocês podem encontrá-la na loja virtual The Beer Planet, pagando R$ 20,99 uma garrafa de 500 ml. A Erdinger Urweiss é também uma cerveja German Weizen. Ela tem 4,9% de teor alcoólico, é alemã. Você encontra a cerveja também na loja virtual do Beer Planet, pagando R$ 20,99 a garrafa de 500 ml. Por que eu escolhi essas duas cervejas? Porque elas são diferentes, certo? A Erdinger tradicional, ela é uma cerveja que ela refermenta no processo final dela com uma levedura de baixa fermentação. O que representa isso? Cerveja de trigo alemã é uma cerveja da família Ale, ou seja, uma cerveja de alta fermentação. Mas quando a Erdinger resolve colocar uma levedura de baixa fermentação no processo final aqui de produção dela, né, de fermentação, ela transforma a cerveja numa cerveja mais leve, mais refrescante. Já essa daqui, a Urweiss, ela é uma cerveja de trigo tradicional porque ela refermenta com uma levedura de alta fermentação também. E inclusive a receita dessa cerveja aqui é a receita original da primeira produção de cerveja de trigo da Erdinger em 1886. Então essa aqui é a cerveja tradicional mesmo. Essa aqui é uma versão mais nova, né? O Urweiss, né? O UR é uma sigla, né, que você coloca antes no estilo para indicar que ele é o estilo original. Então, se você vê aí no supermercado, no empório, enfim, no bar, alguma cerveja que começa com esse UR, é uma cerveja original, é o estilo original que a gente encontra. Aqui a gente já pode ver a primeira diferença aqui no aspecto visual, que é a cor, né? Aqui na Erdinger tradicional a gente vê um amarelo um pouco mais claro, né? Enquanto na Urweiss aqui um tom um pouco mais próximo de um alaranjado, né? Que já mostra a diferença das cervejas. Então, uma outra cerveja de trigo tradicional vai ter esse parâmetro aqui. Um amarelo um pouco mais alaranjado e não tão claro. No aroma, vamos começar aqui da Erdinger tradicional. A gente vai sentir o que o estilo de cerveja de trigo alemão sempre se propõe a apresentar, né? É um aroma que vai lembrar um frutado de banana e um condimentado de cravo, né? Então, ela apresenta tudo isso aqui e só, assim, não tem muita complexidade aromática, né? Já aqui na Urweiss, ela apresenta um frutado um pouco mais em evidência do que o condimentado do cravo, né? Vamos agora para o sabor da cerveja, né? Saúde! Apresenta, né, no sabor o frutado da banana e o condimentado do cravo, mas assim, nenhum se sobressai muito, né? Fica bem equilibrado. Vai sentir um peso, né, na boca que indica aí que ela é uma cerveja mais encorpada, né, mais aveludada, mais estruturada, né? Então, apesar de ser uma cerveja super refrescante, ela já é um pouco mais encorpada, né? Agora vamos aqui para a Urweiss. Nossa, você já sente bem a diferença de uma para outra. Essa aqui apresenta um corpo maior também, né? Um pouco mais de estrutura. Já logo no primeiro gole você já sente bem em destaque a diferença da carbonatação. Essa daqui carbonata muito mais, ou seja, dá uma molhadinha mais na boca, né? Dá uma efervescência, né, no teu paladar. E ela destaca muito mais um frutado, né, muito mais a banana do que o cravo, né? E até uma curiosidade para vocês que é o seguinte, essas cervejas não
recebem a banana na produção. Na verdade, o que acontece? Uma reação química que acontece no processo de fermentação com a levedura utilizada nesses tipos de cerveja, né, nas cervejas de trigo alemã, no final do trabalho delas, né, elas apresentam essas nuances. Então, é a levedura que traz esse sabor. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar indicando a harmonização para vocês, que essas duas cervejas elas vão muito bem com um bolinho de bacalhau. E ficou muito famoso também o consumo dessas cervejas, né, cervejas de trigo, em restaurantes japoneses, né? Então você pode comer um peixe, um sushi, harmonizando com essa cerveja que fica bem bacana. Então fica aqui o nosso vídeo apresentando para vocês a história e as cervejas do estilo German Weizen. Agradeço a Birivá Importadora por ter cedido esses rótulos pra gente. Se gostou do canal, não deixe de se inscrever. Dá um like no vídeo aqui se você gostou. Compartilhe esse vídeo para seus amigos nas redes sociais. E segue nossos perfis também. A gente está no Facebook com o Vamos Bebia e no Twitter e no Instagram com @VamosBebia. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.